Bem, vamos lá. Análise combinatória, arranjos, certo? Uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais apenas 4 são brasileiros, né? Então a gente tem aqui, ó, 9 atletas, dos quais 4 são brasileiros. Me permita anotar assim. Se 4 são brasileiros, existem 5 ainda, né? Vou chamar de 5 que são 5 estrangeiros. Então, ele pede o seguinte: os resultados possíveis para a prova, de modo que pelo menos um brasileiro fique numa das 3 primeiras colocações. Então, ele quer saber quantos são os resultados possíveis para que apareça pelo menos um brasileiro lá. Então, olha só. Esse mesmo problema já foi feito a gente fazendo simplesmente uma subtração de arranjo de 9 tomado 3, ou seja, todos os resultados possíveis, tirando arranjo de 5 tomado 3. Ou seja, tirando os resultados em que se configurem apenas estrangeiros lá nas 3 primeiras colocações. Quando eu faço a subtração, a gente vai ter um resultado aí de apenas, né, resultados em que se configurem pelo menos um brasileiro. Tá bom? Só que eu quero resolver a questão agora de outro modo, usando o princípio fundamental de contagem. Vai ficar um pouco mais alongada a questão, tá bom? Só que assim, ela é como eu disse, muitos problemas aí de arranjo dá para a gente resolver simplesmente usando o princípio fundamental de contagem. Princípio fundamental de contagem, certo? Quem já viu isso aqui? Então, olha só. O que é que a gente vai fazer aqui? Bora tentar logo armar um esquema aqui para a gente entender a situação nossa. Então, quando ele fala que tem que ser pelo menos um brasileiro, então a gente tem situações em que lá nas 3 colocações podem aparecer o quê? Um brasileiro, 2 brasileiros ou 3 brasileiros. Então você aparece por caso. Bora lá na situação em que apareça um brasileiro. Ó, um brasileiro. Certo? Vou botar bem aqui, brasileiro. Só que é o seguinte, ó, se eu botar o brasileiro aqui, eu estou indicando que o brasileiro está em primeiro lugar. A gente pode ter a seguinte questão ainda. Ó. O brasileiro ele pode estar em segundo lugar. O brasileiro pode estar em segundo lugar. Ou ainda o brasileiro ele pode estar em terceiro lugar. Certo? Então, essa aqui ó, são os possíveis resultados em que apareça o brasileiro, um brasileiro só. Só que existe a situação ainda em que pode acontecer de aparecer aí 2 brasileiros. Então, bora botar aqui, ó, brasileiro, brasileiro. Só que quando a gente bota desse jeito, tá dando a indicação de que o brasileiro ele ocupou aí, ó, a primeira e segunda colocação. Ele teria ocupado a primeira e a terceira colocação, ou ainda ele poderia ter ocupado as colocações segunda e terceira, certo? Então aqui estão os resultados em que a gente configurei 2 brasileiros. Por último, a gente pode ter a seguinte situação, em que tenha 3 brasileiros. Ó, 3 brasileiros. Então, brasileiro, brasileiro e brasileiro. Pronto. Certo? Aqui não tem mais variação nenhuma, só são ocupados por brasileiros. Olha só, voltando para cada caso desse aqui, ó. Em cada caso desse aqui que tem um campo em aberto, é porque se for ocupado aqui o primeiro lugar para um brasileiro, então aqui só pode ser por quem? Por um estrangeiro e aqui por quem? Por outro estrangeiro, certo? Lembrando que cada um que ocupa uma vaga dessa pode ocupar uma única vaga, não pode ocupar uma segunda vaga. Da mesma forma aqui, ó, se você quer um brasileiro, aqui vai ser quem? Um estrangeiro, um estrangeiro. Então, cada campo desse aqui em aberto vai ser ocupado por quem? Por estrangeiro, certo? Então, bora lá. Então, aqui, ó, eu vou ter quem? Um estrangeiro, 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 estrangeiro e estrangeiro. Observe nesse primeiro caso aqui, ó, em que só tem um brasileiro, só mudou a ordem, né? Só mudou a ordem, pode ter feito por permutação, só que ainda não viu permutação ainda. Nesse segundo caso aqui, brasileiro, brasileiro, estrangeiro, estrangeiro e estrangeiro, certo? Então, bora lá.
De quantas maneiras essa primeira situação aqui, ó, de quantas maneiras essa primeira situação aqui pode ser ocupada por brasileiros? Então, brasileiro tem que ser escolhido em meio a brasileiros. Eu tenho quantos brasileiros? 4. Então, para essa primeira situação aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui eu vou ter o quê? 4 modos de escolha, certo? E aqui eu vou ter quantos modos de escolha? 5, porque a segunda vaga é ocupada por estrangeiro. Mas se ficar um estrangeiro aqui por segundo lugar, eu vou ter somente 4 modos de escolha para o terceiro lugar. 4 maneiras de ser escolhido. Da mesma forma aqui, ó, estrangeiro, 5. Se for usado 5 aqui vai ser quantos? 4, que já foi usado lá no primeiro lugar. E brasileiros, tem quantos modos de escolha para o segundo lugar? 4. Aqui, estrangeiro, 5. Se for usado um aqui estrangeiro, já vai ficar só 4 para a segunda colocação. E para a terceira colocação, vou ter quantos brasileiros? 4. Então, voltando aqui, vão ser quantas bandeiras? 4 vezes 1 vezes 4. Isso aqui vai dar um total de 20 vezes 4, 80. E observar aqui, ó, os fatores são o mesmo. Então, o produto vai dar o quê? O mesmo. Os fatores são o mesmo, então o produto vai dar o mesmo, certo? Para essa primeira maneira aqui. Então, aqui, ó, para que um brasileiro ocupe o primeiro lugar, perdão, para que exista um brasileiro ocupando uma das posições, vai ter 80 mais 80 mais 80, 240 maneiras. Agora, a segunda situação, que tivesse ocupado se as vagas tivessem ocupado por 12 brasileiros, então eu teria aqui, ó, primeira casinha, brasileiro vão ter quantos? 4 modos. Tem 4 jeitos do brasileiro chegar lá, um dos 4, né? Se ficar um aqui vai ficar quantos? 3. E para estrangeiro são quantos? 5. Do mesmo modo para cá, ó. 4 brasileiros, que vai ficar 3. E aqui com estrangeiros, 5. 5 estrangeiros, 4 brasileiros, 3 brasileiros. Já ficou um lá no segundo lugar. Usando o princípio fundamental de contagem, 5 vezes 4 vai dar 60 aqui, certo? Como aqui os fatores são o mesmo, quando a gente fizer a multiplicação vai dar 60. Os fatores são o mesmo, quando fizer a multiplicação vai dar 60. Então, de quantos modos aí existem brasileiros ocupando 2 dessas vagas? 180. E por último, se as vagas, 3 vagas, fossem ocupadas somente por brasileiros, ou seja, só deu Brasil, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então aqui, ó, teriam quantos modos? 4. Se ficar um brasileiro aqui, teriam quantos modos aqui para a segunda vaga? Para o segundo lugar, 3. E para o terceiro lugar, 2. Multiplicando aqui, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, a gente vai ter aqui o que? Aqui como resultado, 24. Então, quais são os resultados possíveis para as 3 primeiras colocações, de modo que apareça pelo menos uma vez brasileiro? Tem 240 modos que apareça um brasileiro. Tem 180 modos que apareça 12 brasileiros. E tem 24 modos que apareça 3 brasileiros. Somando isso, vai dar 444, letra B. Tá bom? E é isso aí. O que a gente quer nessa questão aqui, gente, é o seguinte. A pessoa pode dizer, mas é muito melhor usar lá a forma de arranjos. Realmente, é mais rápido. Só que aqui a gente quis trabalhar a situação de você pegar e construir sua questão, entendeu? Você ir analisar as possibilidades todas, né? As possibilidades todas aí, que não são muitas, né? Na verdade, são até simples, tá bom? E é isso aí. Um abraço.